Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê e Receita. Hoje, um episódio mais do que especial. Eu tenho o prazer e a honra de trazer uma pessoa que é muito além do hambúrguer, meu amigo pessoal, meu conselheiro às vezes, é uma pessoa incrível que tem uma frase que sempre ele está falando nos stories, e aí eu já vou começar apresentando e perguntando. Daniel Lara Santos, Madre Teresa Deli. A frase, hoje é um dia perfeito para ser feliz. Né? Isso. O que essa frase, né, significa para você? Pode se apresentar, seja muito bem-vindo. Valeu, Jotão. Muito obrigado pelo convite de contribuir aqui um pouco, conversar com você e falar com todos os nossos amigos que te escutam. Cara, você pegou uma frase muito forte. Eu sou o Daniel, da Madre Teresa Deli. Estamos ali em Taguatinga, trabalhando para sustentar a família e fazer alguma diferença no mundo com algum propósito. Né? Nós nascemos para isso. E a Madre Teresa nasceu, essa frase que você falou, hoje é um dia perfeito para ser feliz, porque, Jota, eu achei que o dia para ser feliz ia ser um dia. Um dia eu ia ser feliz. Né? Um dia eu ia ganhar na loteria. Eu era uma pessoa que não acreditava no hoje, na graça do hoje, na bênção que hoje é, né? A Madre Teresa, eu estava indo para a Índia e escutei uma frase da Madre pela primeira vez. Engraçado, as frases da Madre eu já escutei quase todas 500 vezes, mas eu estava no avião e vi uma frase dela pela primeira vez, que era assim... Uma frase inédita. Inédita para mim, Sim. né? Viva o dia de hoje como se fosse o último. O primeiro. O único. Nossa, isso aí me quebrou, cara. E essa frase, ela junta com essa, hoje está um dia perfeito para ser feliz, porque eu pensava no futuro. Como eu até falei num dos últimos vídeos lá da Madre, eu jogava em loteria, eu jogava em Mega, eu comprava, às vezes, no desespero, na hora do almoço, raspadinha, né? Para ver se a sorte sorria para mim. E um dia eu aprendi, cara, que os problemas, que a vida concreta, que a vida real são os insumos para eu ser feliz. E eu nunca mais joguei na loteria. E aí eu... A gente às vezes busca atalhos, né? Busca atalhos. Aí eu aprendi que, cara, agora eu não tenho mais a sorte. Agora eu só tenho a bênção. E eu só tenho o meu trabalho. E a palavra de Deus diz que você viverá do suor do teu trabalho. E eu... todo brasileiro tem um pouquinho disso, eu acho. Enfim, não sou melhor nem pior que ninguém. Eu achava que o trabalho era uma desgraça. Eu achava que o trabalho era uma pena a ser cumprida. Trabalhar é um sofrimento, né? E é um pouco, porque nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que sustentar a nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente trabalha, diz que tem pesquisa que as pessoas mais felizes do mundo não são as ricas. Curioso, as pessoas mais felizes do mundo, sabe quem são? Às vezes um pedreiro que sai da obra, trabalhou o dia inteiro, caramba, carregando peso, jogando tijolo para cima, chega em casa assim, depois de tomar aquele banho e passar aquele sabonete da obra que os caras saem cheirosos das obras, cara. O cara chega em casa assim, ó, feliz, missão cumprida. Trabalhei, se eu ganhei muito, eu ganhei pouco, não interessa. Sensação de dever cumprido, mas cumpri né? a minha missão. Então, todo dia que se apresenta para nós é um dia perfeito para ser feliz. Então, é uma frase que eu coloquei na frente da Madre para convidar as pessoas a se alegrar hoje. Quantas vezes eu vejo a pessoa dentro do restaurante, o cara chega, velho. Ou tem gente que consegue estragar, até na hora feliz da vida consegue estragar, né? Gente mal-humorada na mesa, gente, nós temos que lutar contra isso. Nós só temos hoje. Amanhã talvez nós estamos mortos, né? E aí, velho, depois que a gente morre aqui, ou é céu ou é inferno. E esse é um dos motivos, né? Assim, um dos vários, né, conceitos que a Madre tem, o motivo de ter todo aquele acolhimento, de ter todo aquela decoração, tapete vermelho, teto preto, vários detalhes, né? Eu tive o privilégio de conhecer a Madre quando ela era só uma portinha, né?
eu tava começando ainda com o YouTube e tudo, e a gente sentou lá e bateu um papo grande, né? Quem quiser entrar lá no Instagram, no YouTube do Hambúrguer na Veia, tem um vídeo antigo lá da Madre. Aproveitar aqui, ó, eu trouxe isso aqui só para ilustrar. Não vou te devolver não, tá? Mas é só para ilustrar aqui a nossa mesa, Ó, né? Que eu que acho que nem benção. você lembrava disso aqui, Esses são ó. os primeiros bonés, né? Né? É. Os bonés eram todos azuis. Inclusive, eu quero fazer um comemorativo agora de 5 anos. Ah, toda azul. Ó, que bênção, cara. Não, esse aí Que veio bom que da você... sua cabeça. Pois é, e eu tenho esse hábito hein, de dar o boné que eu tô usando Aham. para os meus amigos como um gesto de... Pega aqui, ó, minha enxada. É, esse negócio do Pega boné é minha muito enxada. legal, né? Porque eu lembro uma situação que teve na Madre, que a primeira vez que chegou os bonés bonitinhos mesmo, assim, e tudo, um dos seus meninos pegou e rabiscou o boné, né? E É. aí, no primeiro momento, você brigou com ele, o boné era novo e tudo, mas isso depois virou uma história, né? É, pô, vamos rabiscar os bonés, Né? né? Vamos escrever nele, é uma folha em branco. E aí começou uma série de bonés cheia de mensagens escritas nas partes brancas. E é isso aí. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui ainda com o Daniel, vamos bater um papo grande, só para a gente não perder a cronologia, a gente vai chegar nas partes que todo mundo quer saber. Daniel teve na Índia agora, conheceu a casa da Madre Teresa, isso é muito impactante para quem vive isso, né? Mas vamos brifar rapidinho, né? Você veio da publicidade, né? Você trabalhava, morou em São Paulo, inclusive. Então, assim, dá só uma pincelada assim de como do que você fazia antes e da vontade sua de ter o próprio negócio para sustentar a família, né? Aquela breve introdução. Então, a Madre é construída assim sobre 3 pilares e tem a ver com a minha história. Então, eu nasci numa família católica, esse seria um pilar. A fé foi transmitida para mim. Eu me formei em publicidade em São Paulo e trabalhei os primeiros anos como profissional de publicidade, direção de arte em São Paulo. Então, a direção de arte, o marketing está correndo nas minhas veias também. E sempre tive como hobby o churrasco, porque o churrasco me lembrava os momentos mais felizes da minha infância, tios junto, família. Então, o churrasco para mim era algo muito importante, a reunião familiar em torno do fogo, em torno da carne. Então, a partir do momento que eu estava em São Paulo, morando lá, eu fui um comedor de hambúrguer, né? Assíduo, né? Então, inclusive, nem imaginava que ia abrir Madre Teresa. Eu já estava lá no que era Underdog, antes estava lá na Boqueta do Sante, lá, comendo os melhores hambúrgueres da minha vida, né? Que até hoje... Essa foi a parte boa, acho né? que a mordida mais, assim, sabe? Eu acho que tem alguma mordida de hambúrguer sua que fez você virar o olho e você nunca mais esqueceu. Foi o hambúrguer do Sante, lá em 2013, né? Quer dizer que o Daniel é bom porque ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde, né? A gente já economiza o roteiro aqui. E aí, pronto, fui caminhando assim, publicitários. Nessa brincadeira, eu passei 17 anos sendo diretor de arte e propaganda. Aconteceu alguns desempregos, arrumava outro emprego em uma agência, mas assim, essa sequência de 8 desempregos, por mais que tinha ainda uma vida boa do ponto de vista financeiro, mas me deixou em crise. Em São Paulo é muito comum também essa rotatividade, Isso, né? Mas eu não queria isso para minha vida. Eu sou, enfim, sou brasiliense, vejo muita, digamos, estabilidade na vida das pessoas. As pessoas não ficam migrando de emprego em emprego. E tava eu lá. Todo mundo da família tem seu emprego e eu, vira e mexe, falava que não tinha, ou vira e mexe, falava que estava um novo emprego. Isso causou alguma coisa dentro de mim que eu fiquei mal, fiquei depressivo e, nossa, me apeguei muito a Deus. E foi um processo, isso foi 2016, 2017, 2018, 2019. Então foram 4 anos de ebulição aqui dentro de mim, né? Foi muita coisa fora sendo jogada, muita coisa boa entrando. E aí a Madre Isso você já era nasceu. casado? Já era casado, já tinha 4 filhos. 4 filhos. Aí nesse meio do processo chegou a Tereza, em 2018. Quando a gente abriu a Madre, chegou o Joaquim.
E no meio de uma hamburgada, tive que sair, abandonar os hambúrguer no meio. Essa história, o Daniel vai José. contar ela já, mas foi bem engraçada essa história. O José foi o único filho que sentiu o meu cheiro com gosto de gordura de carne e carvão e fumaça. Já nasceu no negócio da família, né? Pois é, porque o resto viu um pai batalhando aí, lutando para começar um negócio. Sim. E aí veio a sua paixão pela carne, né? Pelo hambúrguer em si, igual você falou, eu já comi hambúrguer e tudo, já fazia parte da paixão. E aí... Esse processo onde eu estava migrando de uma pessoa soberba, apaixonada por dinheiro, querendo dizer para a vovó que me dei bem na vida, querendo dar orgulho para a mamãe que eu fui um sucesso, desapegar de tudo isso. Desapegar disso que é triste, que é escravizante, desapegar disso. Foi um processo que eu e minha esposa passamos junto e desejamos a pobreza. Desejamos, no fundo do nosso coração, a vida simples. E assim, a gente abdicou daqueles salários altos da publicidade e abrimos, né, o que a gente chamou no começo de hamburgueria mais pobre do mundo, porque tinha referência às casas pobres que a Madre entrava, né, que eu só imaginava, né, naquele momento ainda, lendo os livros, porque foi na leitura de um livro da Madre que eu prorrompi um choro e senti uma inspiração muito forte de ler aquele livro até o fim. Parecia que ali ia ter um remédio, porque eu estava muito mal psicologicamente. E ali, na leitura daquele livro, no meio do caminho, eu falei, cara, eu vou abrir um restaurante, eu vou vender carne, eu vou abrir uma micro churrascaria. Essa era a ideia no começo, né? Depois eu fui ver a viabilidade do negócio. Talvez churrascaria não ia ser nem viável. Aí... Pronto, abrimos a micro churrascaria, mas vendendo hambúrguer. E assim a Madre começou com 4 meses, que foi onde você foi, ali no primeiro semestre de 2020. Isso. E aí, você teve essa vontade de montar o restaurante e tudo, mas qual foi o momento que você sentiu a vontade de conectar esse negócio com toda a sua história, com a Madre, com a espiritualidade. Com a espiritualidade e de uma forma assim muito... Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Madre foi junto com o Tadeu, né? A primeira vez que eu realmente conheci lá e tudo, e a gente ficou muito emocionado, né? Porque era um lugar de extrema paz e assim, com muita influência católica, principalmente desse viés do catolicismo, que é um viés... a simbologia, tudo... Em comum, né, ao apostólico romano, vamos dizer assim. Mas, em momento algum, você se sente invadido pela fé dos outros. Sim. Né? Então, assim, fala um pouco desse equilíbrio, assim, de você conseguir colocar... Eu queria verdade. Eu cansei de ser falso. Eu cansei de mentir. Eu cansei de fazer joguinho. Eu cansei das pessoas querer me colocar na prateleira para ser comprado. E como eu desejava ser pobre, eu falei assim, amor, vamos ser nós. Se aparecer 10 pessoas por dia para comprar hambúrguer, a gente paga as contas. Né? Então tá tudo certo, a gente pode ser nós. Vamos ser nós. E... eu estava no meu Instagram pessoal, isso já fazia uns 3 anos, brincando de ser influencer católico. E quando veio a história do... porque não tinha seguidor nenhum, né? Aquelas coisas, né? O cara leva mó a sério, assim, bonito, né? Levava muito a sério um Instagram de 700 seguidores, sabe? Mas ficava gravando vídeo ali e tal. E aí, quando eu abri o restaurante, cara, esse restaurante, ele nasceu dentro de igreja, assim, ajoelhado mesmo, foi fruto de oração mesmo, isso aí, e eu estava ajoelhado e fiz essas promessas ao nosso Senhor, falei assim, olha, eu quero levar essa boa notícia que me salvou para os meus irmãos e, ao mesmo tempo, vender, sustentar a casa. Será que é possível? Será que é uma ideia muito maluca? Será que isso... Eu nunca vi isso, né? Eu não tinha visto alguém, sei lá, querendo na sua rede social falando uma coisa e na loja faz outra. Então a gente vende hambúrguer ali e vende e coloca na prateleira a palavra de Deus no Instagram. Então tentamos fazer isso, foi um desejo, assim, eu tinha uma certeza, uma convicção, né? E eu estava também ao mesmo tempo não importando se iam achar ruim
ou ia achar bom, se eu me comprar ou não ia. Eu só tava felizão Quando é um de propósito, pela primeira né? vez na vida eu poderia ser eu mesmo. E se você não quisesse me comprar, tá tudo bem, irmão. Eu aprendi que empreender não tipo assim, todo mundo tem que te comprar, todo mundo tem que achar bonito. Alguém vai comprar seu produto, né? Alguém vai se identificar com você. Mas, curiosamente, muitas pessoas, igual você falou, vão lá, não compactuam da nossa mesma fé, mas não se sentem, né, invadidos, porque de forma alguma não é nesse propósito, não é meter o pé nos peitos e falar assim, você está errado, eu estou certo. É simplesmente eu ter a oportunidade dali me manifestar, né? E aí eu, pronto, me manifesto com respeito, exponho a minha fé, exponho a minha vida. A Madre é quase um reality da minha vida, né? Então eu fico ali e as pessoas, nós temos, escutei agora isso no Burguetu, nós estamos num tempo de verdade, né? Sim. E os clientes estão cansados de um Instagram que só está vendendo produtos, os clientes querem verdade, né? E eles compram. Quantas pessoas vão lá, cara, eu não tenho nada a ver com essas coisas que você fala aí, que você prega, mas eu amo a sua empresa, eu amo a sua verdade, eu amo você, porque você é você, cara. Nossa, isso é muito legal, as pessoas estão sedentas de verdade. Acabou o joguinho, acabou a história de querer Até o próprio Instagram, né? vestir Tá uma incentivando carapuçazinha. a ser um negócio muito mais vida real, né? E sem querer, né? Acabou que eu fui junto com a tendência, sem imaginar, assim, maliciosamente, né? Não foi uma jogada de marketing a criação da Madre. Sim. Porque, na verdade, se fosse para eu pensar no marketing, que eu tinha muita experiência, eu não seria talvez louco de fazer isso, sabe? De caramba. Seria um negócio temático, mas assim, com um certo controle, vamos Quantos dizer assim. parentes, quando eu estava ali antes de abrir a Madre, ia contar a história, falava, parente, pessoa que nos ama, que quer o nosso bem. Eu contava, ó, vai ser isso, isso, isso. Aí eu vou na missa, eu vou filmar ali o corpo de Cristo. Aí a pessoa, você é doido, rapaz, não mistura a sua vida com o seu negócio, porque o seu negócio você vai atender muita gente que não tem nada a ver com isso. Não mistura, cara. Davam dicas assim, né, querendo bem. Aí eu falei, As cara, pessoas transferiam o medo delas próprias, o medo delas. né, assim, por bem, né, assim, Nossa. com a maior boa vontade do mundo, mas era o medo da própria pessoa, porque ninguém sentiu o que você estava sentindo, A né? inspiração veio para mim, entende, Jota? Sim. O chamado foi meu. Então não adianta você convencer, cara. Você só falar, beleza, obrigado, né? Mas eu vou tentar aqui, né? E o Senhor fala, não tenhas medo. E aí estamos lá. E aí e a hamburgueria, assim, ela foi criada na pandemia, né? E ela entrou Só te corrigindo, ela foi criada antes da pandemia. Sim. Né? Ele inaugurou praticamente na pandemia. A gente inaugurou 2 semanas antes da pandemia. Sim. Com 2 semanas de inauguração, lockdown. Daquele né? que fechou tudo, A gente né? ficou 1 ano preparando a MAD, 2019, construindo a MAD. Não existia pandemia, nem a gente sonhava que poderia acontecer aquela Não, catástrofe. quando começou a falar em corona, a gente até brincava, que era negócio da China, lembra? É mais uma prova, um detalhe do amor de Deus para nós, assim, que parece que preparou, cara. Porque mais uma vez eu perdi o emprego, porque quando eu inaugurei a Madre, a minha esposa não confiou, assim, sabe? Cara, mas, meu Deus, como é que você vai largar o emprego? Aí a gente combinou assim, 4 meninos dentro de casa. vamos fazer o seguinte, então, eu vou continuar trabalhando. E aí eu saio correndo no meu trabalho, acendo fogo e a Madre funciona de noite. Ela falou, não, assim tudo bem. Aí eu fiquei 4 meses trabalhando o dia inteiro. Aí ligava às vezes para alguém, acende o fogo aí que eu tô chegando, tô aqui no plano ainda, não sei o quê, tô chegando. Aí o iFood ligava ali umas 6h30, 7 horas, e aí eu chegava, cara, nossa, tem tanta saudade dessa época. Chega, me emociono. Porque, nossa, realização total, cara. Realização total. Ser pobre foi a minha maior realização, cara. E é nesse momento que, assim, igual você falou, você lembra com saudosismo, porque hoje, por mais que né, a Madre esteja maior e tudo, você esteja viajando para fazer algumas palestras e tudo, você nunca mais você vai conseguir viver aquele momento do começo, né, do início do namoro ali, do relacionamento. Pois é. Durante um tempo com o crescimento da Madre, eu fiquei triste, né? Porque a Madre cresceu, entrou mais dinheiro dentro de casa,
eu pude ir para Nova York, eu pude fazer as coisas, né? O restaurante pediu para mim trazer novidade e eu tinha que responder a essa expectativa. O restaurante tinha que continuar sendo interessante. Então eu penso que Deus que quis isso, sabe? Os planos de Deus foram maiores que os meus. Mas eu fui para o psicólogo com o crescimento da Madre. Você sabe disso, né? A cada vez que eu ia alugar uma loja nova do lado, eu entrava em crise, não queria nem entrar de novo na Madre, porque eu gostava daquele negócio pequenininho. Mas às vezes eu me pergunto, Jota, o mundo dá voltas, a vida tem muitos percalços, né? Um dia, Deus o livre, né? Mas um dia eu disse que eu ia morrer mendigo. E eu não sei o que vai ser do meu futuro até a minha velhice. Talvez a Madre volte daqui uns 10, 20 anos, né, a ser uma madre pequenininha de novo. Tudo pode acontecer. Ninguém está eleito, não. Né? Hoje nós estamos surfando a crista da onda porque é vontade de Deus, né, porque esse projeto está sendo desse jeito, mas eu não sei, cara. Eu não posso casou dizer muito, isso. né? Assim, eu senti que, por mais que você tenha, assim, você tenha a sua boa vontade ali, você é estudioso, você acompanha o seu negócio, porque é um business, né? É um negócio. A galera, às vezes, fica achando também, às vezes, que é muito, né? Tem essa parte espiritual e tudo, sei o quê. É uma empresa, precisa ter marketing, precisa ter financeiro, precisa ter tudo. Não, que legal então, quando o marketing é algo que eu gosto. Digamos assim, pô, você precisa continuar falando de Deus. Uai, então tá tudo certo, né? Porque ao mesmo casou, né? O marketing da minha empresa é eu ir numa missa. Sim. O marketing da minha empresa é eu rezar um texto. Então, que ótimo, né? Então, tô lá, sim, a gente pensa que é um negócio, nunca deixamos de pensar, a gente precisa pagar as contas. Sim. Nós temos mais de 30 funcionários. Lembra que uma vez você me falou, pode ser bonito do jeito que for, mas se o rango for ruim, ninguém volta. Ninguém volta. Tem que pensar na comida, tem que se preocupar, tem que ouvir o cliente que reclamou, né? Porque às vezes um cliente que abre a boca, 30 não abrir a boca, né? Respeito, não vou falar nada, os caras são bons. Não, pô, calma aí, reclama, né? Ajuda. E, cara, a gente se envolveu demais com os clientes, escutando os clientes, a gente fica triste, né? Houve umas reclamações às vezes pesadas. Alguns destilam ódio gratuitamente. Tem muito cliente que usa o seu momento de também ser cliente para, extravasar ali o seu estresse, faz parte. Usa o Google Maps para extravasar seu estresse, também faz parte. A galera teve um boom na loja, inclusive a questão da fila, né? Vocês não estavam muito preparados, né, para receber ali naquele comecinho de quando realmente começou a movimentar, que o Fabrício veio, que o Tadeu veio, que a Madre ficou, porque assim, famosa nacionalmente. Assim, foi a primeira hamburgueria realmente com conceito em Brasília. Porque a gente vinha muito numa sequência de montar aquelas hamburguerias que teve um monte igual, né? Tijolinho preto, parede de giz. Uma fórmula, né? É isso. Jogava dentro de uma fórmula, né? Aí cada um dava o seu toque. Originalidade, foi inclusive a palestra do FI agora, é difícil. E é difícil mesmo, né? As pessoas... não é nem por preguiça, cara, que elas acham que essa fórmula é o certo. Porque se ser originalzão, fazer uma coisa do seu jeito, fazer um sem freio, não é fácil, entendeu? Tem que vir do coração. O sem freio, pra mim, é original demais, entende? Sim. Mas é difícil surgir algo original. Não é fácil, cara. Eu acho que a palavra é genuíno, né? Então, quando você tem algo genuíno que faz parte de você, eu falo isso até um pouco por mim mesmo, pelo hambúrguer na veia, né? Porque eu entrei também numa época que estavam tendo muitos influenciadores e tudo, e assim, a gente nunca quis ser uma página de propaganda, a gente nunca quis ser, apesar de ter tido várias fases do hambúrguer na veia, né? Então, assim, eu acho que quando o negócio tem um propósito pessoal e você consegue transparecer isso, né? Isso abre as portas, né? Tem muita... na primeira reforma da Madre, né? Para quem não sabe, não conhece a Madre lá, gente, esse rapazinho aqui botou um ônibus dentro da hamburgueria. Então, na primeira. Tem metade de um ônibus lá que você pode sentar naqueles bancos executivos, a luzinha funciona e tudo mais, né? E abri uma janela logo para minha mesa preferida, que era só um banco de ônibus, e depois...
E eu lembro que quando foi construir o bar, você foi buscar as coisas, né? Na cor, na temática ali da madre, com aquela Os coisa de bancos, tudo. tal. E aí você achou no ferro velho um monte de pastilha que já era da cor da madre, né? Pois é. E aí... Esse aí foi massa, né? Que eu tava no ferro velho buscando, enfim, alguns objetos para compor o nosso bar. Eu amo ferro velho, né? Assim, e para mim tem tudo a ver, é verdadeiro montar a madre a partir de coisas que foram desprezadas, né? E aí eu tô ali e vejo um amontoado de azulejo no ferro velho. Aí eu fui ver, era azul e branco. Eu falei, bicho, eu vou pegar isso aqui, né? Aí comprei aqueles azulejos. Deu a conta para envelopar o lado de fora do À bar. frente do bar ali, E né? ficou exatamente como o manto da madre, branco, listrinha azul, branco, listrinha azul. Nem um quadradinho a mais, nem um a menos, né? Sobrou um cacarecozinho assim, sabe? Que era a reserva, né? Que se Um quebrasse restinho, algum... mas que não dava mais para fazer mais nada. Sim. E a gente envelopou. Aí eu vi, cara, assim, eu acho que a gente tem que ter olhos para ver, né? A gente tem que olhar os detalhes do amor de Deus na nossa vida. Isso se chama sensibilidade, a providência de Deus em tudo. O ônibus ninguém sabe, mas o teto do ônibus é o manto da madre certinho, pô. É branco, azul, branco, azul, branco, azul. Ah, por cima dele. O teto da madre. Sim. Né? E até eu fui ver isso depois que o caminhão Munk tava levando, que ele cortou o ônibus em duas partes. Aí quando o bicho inclinou assim, eu falei, não, você tá de brincadeira. Mano, pelo amor de Deus, eu não tenho coração não. Aí, é muito emocionante ver Deus em cada detalhe, né? Agradecer por tudo. Isso aí é muito bacana. Então, assim, a madre vem sendo construída cada dia, né? Porque, assim, ela acaba que é um empreendimento que ela não tem, vamos dizer assim, não tem um fim. É uma obra de arte ali que nós estamos lapidando até hoje. Nunca achamos que está pronto. Eu cheguei agora da viagem com tanta anotação, vai entrar tanta coisa bonitinha assim, detalhe. Sabe, o meu foco sempre, porque nosso foco maior é salão, até hoje, experiência do cliente, acolhimento, é o nosso maior foco da madre. Então, eu sempre penso em melhorar a experiência do cliente. Como eu posso melhorar a experiência do cliente? Essa é a minha crise, esse é o meu sofrimento e essa é a minha alegria. Buscar situações, né, de comodidade, de temperatura, de atendimento, de como é que está o local que ele está sentado, né, para melhorar a experiência do cliente. Aí agora vai chegar novas coisas, nossa, ficar bonitinho. E engraçado que algumas coisas, por exemplo, né, gente, eu sei muita coisa da madre, porque eu sou um fã da Madre Teresa. Chega Jesus, né? Falando aqui, estou falando isso toda hora, porque eu tô doido para ter Jesus sacramentado lá dentro. Aí, vai tá ser vendo? o primeiro restaurante com a Eucaristia dentro do restaurante. Aí, né? Mas tem que conversar com o bispo ainda. Eu lembro várias coisas que aconteceram e eu lembro que quando você serviu o hambúrguer, você mandou fazer um papel personalizado, servir embrulhadinho no papel, não sei o quê. Aí eu acho que o Lierso, né, chegou lá com um papel de pão e falou, não, velho, isso aqui tem que ser assim, rasgou o papel de pão e aí mudou o conceito de como você apresentava o hambúrguer, né? Pois é, porque na verdade a gente estava vindo da pandemia, onde tudo era embrulhado, tudo era embalagem, tudo era contaminação e não sei o quê. E aí acabou que quando acabou o lockdown, nós ainda servíamos hambúrguer embrulhado na mesa. Coisa curiosa, que engraçado, a gente nem raciocinou, a gente já estava acostumado. Aí o Lies sentou na mesa e falou, mas cara, seu cliente está tirando foto da embalagem? Aí eu falei, os stories eram só assim, quando chega o hambúrguer na mesa, os clientes tiravam foto. Refrigerante e um negócio azul e branco ali. Aí o Lies abriu os nossos olhos, né? Falou, não, pô, não serve embalado, não. Aí que a gente despertou, não tava nem percebendo que tava fazendo isso. Pois é, tiveram várias mudanças, né? Todas essas mudanças não foi assim, tipo, agora aconteceu isso, aí daqui mais um pouco para frente a gente pegou a loja do lado e aumentou e tudo. O negócio foi atropelando, orgânico, né? Orgânico. E foi crescendo de acordo com o que a demanda pedia, né? Aí depois da loja do lado veio a La Pobrecita, foi isso? Foi a farmácia de um lado. Aí do outro lado, oficina de carro. Sim. Que foi a paróquia do hambúrguer e o purgatório. Sim, sim. Aí depois, lá, o último, que era uma
academia de Pilates, que aí virou a La Pobrecita, o último espaço, né? Sim. Aí agora atrás, onde a gente faz o estoque, não sei o quê, na casa do lado, né? No vizinho. Então a gente vai aumentando assim. Vai ganhando o quarteirão ali, né? É. E aí, quando você veio com a proposta da La Pobrecita, no primeiro momento ali parecia uma ideia genial, né? Trazer um café da manhã ali. Eu lembro que abria 6h30 da manhã. Nossa, Né? a gente exagerou um pouquinho, nós abrimos um café, eu amo café, aí café especial, máquina Lamazoco, investimos mesmo, compramos uma chapa Macon para fazer misto quente, a gente quis que fosse um lugar assim de primeira, lindo, né? Nos demos esse luxo, mas curiosamente a Madre, ela lembrando até do começo, a gente estava tão desapegado que a gente abriu num lugar que não era ponto, né? Ponto para ninguém, ponto para nada, né? A gente abriu debaixo da nossa casa. E aí a gente entendeu que a Madre é um negócio que é um ponto de destino, não é de passagem. E para um café, durante o dia, em Brasília, não deu certo. Nós ainda insistimos 2 anos, né? Ali pagando, ficando no 0 a 0, até que a gente falou, não, vamos acabar com o café, e ficamos um tempo sem café, e agora a gente voltou só aos sábados de manhã, e aí tá dando super certo. Com um café da manhã porque especial. a família acorda, é final de semana, e aí ela vai, e aí agora o café da manhã, graças a Deus, né, tá indo bem, porque no começo não deu certo, não. Eu acho que a gente, tudo é tentativa e erro, né? É igual a gente estava brincando aquele dia do hambúrguer do mês, né? Tiveram vários que deram certo, mas o de pamonha a galera ficou meio... Não, né? a gente tem que se arriscar, né? É isso. Não ter medo, assim. É isso. Muitas vezes a gente vai na emoção mesmo, acha que o negócio tá bom e não tá, e aí o cliente reclama, e a gente a gente muda, a gente tira. Coisa boa é você ter uma loja só, porque você corrige assim, ó, em meia hora você tira um item do cardápio, em 5 minutos você pede uma desculpa no... Um dia pro Você tá outro. tudo ali, né? Inclusive eu fiquei feliz pra caramba agora em São Paulo. Eu me achava assim muito alienígena, defendendo essa coisa de... que eu sempre gostei de loja única, com todos os riscos que tem, mas Deus abençoa de você ter uma loja única, digamos assim, a nossa economia não é diversificada, a fonte de renda é só dali mesmo. E aí uma pessoa perguntou pro Jorge Motos, você não pensa em abrir em São Paulo, não? Você não pensa em abrir em Buenos Aires, não? Aí ele pegou e falou assim, cara, eu só consigo ficar na frente de um balcão. Ó que massa. Eu quero estar num lugar onde ali, é meu, é um lugar. É uma mentalidade mais americana, né? O americano, para isso, é tranquilo entender isso, né? E, engraçado, aí muita gente eu vejo que tem uma sede, assim, por... Se o negócio deu certo, obrigatoriamente você tem que abrir uma outra, Tem né? que escalonar, né? Tem que escalonar, o céu é o limite, quanto mais dinheiro melhor, enfim. E aí deixa de ficar com a família. Então, aí isso que eu ia falar. reunião. A que preço, né? A gente abriu a Madre para a minha esposa falar assim, vai na farmácia ali para mim, eu estou aqui do lado. Então a gente não abriu, tem um limite, né? Tem um limite, assim, o se dar bem, o dinheiro, tal. E aí nós estamos ali com a única unidade, graças a Deus, tá bom. Tem muita coisa legal, assim, e uma coisa sempre teve com a Madre, né? Você falou assim, eu sou meio alienígena, e eu lembrei da história dos alienígenas, né? Que a gente brinca de vez em quando, que tem os adesivinhos. E assim, agora eu não tenho mais reparado tanto se ainda está acontecendo, mas eu lembro que teve uma época, principalmente quando você se posicionou como servo de Deus, como católico, né, e tudo isso junto com o negócio, com muito bom gosto e com muito respeito, mas quando o pessoal te via, às vezes, tomando uma cerveja, fumando um charuto, falando de extraterrestre, né? Aí algumas pessoas mais conservadoras, até padres, né, comentaram lá no Instagram da Madre, né? Fala um pouquinho dessa quem é maduro, né? Não se choca com isso, mas eu sei que a gente não pode escandalizar os pequeninos, digamos, os mais imaturos. Mas engraçado, né? O evangelho de ontem foi... Jesus pegou e falou assim, a quem eu posso comparar essa geração?
Veio João Batista, que só sabia fazer penitência, comia gafanhoto, não tinha, comia gafanhoto com mel no deserto, e vocês falavam que ele era maluco. Aí veio o Filho de Deus, que sou eu, que entra na casa de vocês, toma o vinho e enche a barriga, aí vocês me chamam de comilão e beberrão. Então, assim, quando o cara é super penitente, tá errado. Aí, quando o cara se envolve, tá errado. Aí ele fala, vocês parecem crianças. Jesus falou, né? Vocês parecem crianças. Que a gente toca música de choro e vocês não choram. A gente toca música de dançar e vocês não dançam. Vocês são birrentos. Do né? contra, né? É, do contra. Então, tem muitas pessoas que são assim, que gostam de reclamar, mas, uai, eu gosto de charuto, uai. Eu não fumo que nem um retardado, não estrago a minha vida, não atento contra a minha vida. Mas no momento para relaxar. Não prejudica o seu templo, né? Vamos dizer assim. Né? Não me mato. Mas, pô, eu fumo charutinho, que benção. Né? Gosto de. Fiz cerveja, a madre. A gente tem uma cerveja da madre, né? Que ela seja a minha luz. Eu faço cerveja, então eu gosto de tomar cerveja. Mas. Né? Inclusive na Sagrada Escritura também tem essa leitura, né? Que o que é a vida do homem que falta o vinho. Né? Porque um pouquinho de álcool na veia, você fica mais leve, você já abraça, você já fala pro seu amigo que eu te considero pra caramba, que você não tinha coragem de fazer isso de cara, né? Então, o vinho é uma bênção nesse sentido, você relaxa, né? Parece que é até uma coisa espiritual. O vinho é uma coisa mágica. O vinho, eu tô generalizando a bebida alcoólica de maneira geral, né? Mas também o homem, nessa mesma leitura, você segue, né? Não pode botar um ponto final, não. Aí você segue e fala assim, mas há homens que destroem a sua vida também por causa do vinho. Que atropela a gente, que briga com a esposa, que bate na esposa, que faz isso aqui, porque excedeu no álcool. Então é um equilíbrio, né? Existe até um estereótipo muito grande, né? Porque as pessoas também só focam no fumar, no beber. Entendeu? Às vezes o cara não bota uma gota de álcool na boca, mas bebe Coca-Cola desenfreadamente. Então o açúcar, o sódio, jeito, né? Entendeu? Então, assim, isso é muito delicado, né? Assim, da gente conversar. Nós precisamos de momento de relaxar, senão a nossa vida é tensa. Né? Nós precisamos de momento de paz com os amigos, fumar um charutinho, beber uma cerveja e daqui um pouco dormir que nem um anjo, né? E tá tudo bem, né? Dá para fazer tudo isso em santidade. Né? Dá para fazer tudo isso sem fazer mal para ninguém. Pois é, e aí eu tenho um valor aqui, ó, que o pessoal da produtora aqui é muito meu amigo, então de vez em quando faz um roteiro para eu dar, né, uma colada, mas quando é amigo pessoal assim, a gente acaba que nem segue muito o roteiro. Mas tem uma pergunta muito legal aqui, ó, que o que 3.800 podem comprar além de equipamentos usados? Né? R$3.800. Foi o dinheiro que eu comecei a Madre, valor, né? Foi o valor que você começou a Madre, né? Pois é, hoje para você começar um restaurante com, sei lá, com menos de 150 mil, você não começa. Mas, cara, a gente já começou tão desapegado, já contei para vocês, não preciso recontar. Sim. Então, eu tinha a minha churrasqueira antes de abrir a Madre, que era uma parrilhazinha. Eu queria uma parrilha que você levantava assim, a carninha levantava, sei o que, eu falei, vou abrir a Madre com isso. E aí, meu pai deu de presente a exaustão para tirar a fumaça de dentro da loja, porque eu queria que a churrasqueira fosse no meio das pessoas. E aí, meu pai deu a exaustão, e aí eu tinha R$3.800 para comprar umas mesas, umas cadeiras, e a primeiro estoque, assim, umas coca e uma cerveja. E aí peguei uma geladeira velha da casa da minha mãe, a churrasqueira eu tinha, e aí a gente começou assim, os clientes até chegavam e falavam assim, pô, vocês não têm batata frita? Que espécie de hambúrguer é essa que não tem batata frita? Aí eu... Né? Para alguns não dava tempo, eu só falava assim, não, que é só hambúrguer mesmo. Mas no final das contas, porque a gente não tinha dinheiro, né? Ao passo que a gente foi vendendo os primeiros hambúrgueres, deu para juntar, compramos uma primeira fritadeira, né? E aí assim, e tudo foi assim, cara. Tudo foi trabalhando e conquistando, foi uma beleza, né? Aquela coisa, hoje está um dia perfeito para ser feliz, não foi jogando a Mega Sena, foi trabalhando, conquistando as coisas. É tão bonito assim, cara, né? Conquistando as coisas com o suor do trabalho. Nossa, isso dá uma paz, isso é doido. E cada dificuldade, cada divergência. Eu lembro uma vez que a parrilha já era dentro e aí... acho que por algum motivo no duto ali pegou fogo e tudo, aí a parrilha voltou lá para fora. Então a parrilha foi lá para fora por um motivo emergencial, mas
transformou num outro momento, né? Porque com a parrilha lá fora, criou-se um outro clima, a galera vendo o sanduíche sendo feito lá fora. Não Voltou se um pouco às detenha, origens, né? não se detenha, né? Vai aparecer problemas, não se detenha, porque se aparecer os primeiros problemas, você já chorar e desistir. Então, pô, a Madre pegou fogo, né? Falei, meu Deus, agora já era, né? Porque por imprudência, por ignorância, nós não sabíamos a frequência que tinha que lavar o sistema de exaustão. Então acumulou gordura, ignorância naquele momento. E aí pegou fogo, explodiu, né? Com a loja cheia de cliente. E aí, pronto, ficamos ali 3 meses do lado de fora até reestruturar, até comprar um novo equipamento, até montar um novo sistema de exaustão. E aí a gente ficou lá fora e foi legal pra caramba, né? Deus providenciou isso na época da seca, não choveu, né? Foi bem legal. E aí vivemos lá mó tempão, foi muito bom, cara. Isso com uma equipe sensacional que você tem, né? Assim, hoje a Madre... por exemplo, hoje eu entro lá e eu não conheço todo mundo, né? Porque tem bastante funcionários. Inclusive, queria até aproveitar para contar que hoje teve uma situação engraçada, que antes da gente se encontrar lá de manhã, né? Eu, desatento, não li o WhatsApp, o dia da gravação de um hambúrguer do mês que a gente vai fazer aí. Aliás, já fica esse spoiler aí. O hambúrguer do mês de outubro aí vai ser em collab com o hambúrguer na veia. E aí, eu cheguei lá na Madre, abri a portinha ali, porque eu já sou meio de casa e tudo, entrei. E aí tinha um pessoal na cozinha, né? E aí, estavam todo mundo brincando, se divertindo, e o cara, vai se lascar, não sei o quê, vai. Aquele papo de cozinha mesmo, e um brincando com o outro e tudo. E aí, nesse momento, me veio um história, eu falei, gente, tá vendo? Cozinha é tudo igual. A galera acha que vai entrar na cozinha da Madre e vai estar tocando... Todo mundo rezando, né? Todo mundo rezando, canto gregoriano. Quem dera. Então, assim, a sua equipe não só é composta pelo pessoal, é claro, né? Que por você ter os seus conhecidos da igreja e tudo, a gente sempre dá oportunidade para as pessoas que estão próximas da gente, independente. Claro, isso. Né? Tem pessoas muito piedosas de igreja e tem pessoas que começaram a trabalhar lá porque precisavam de um emprego. Sim, né? Não necessariamente por causa do conceito, nem nada, né? Então, essa questão da sua equipe é muito legal, né? Porque, assim, tanto uma outra hamburgueria que eu admiro muito vamos dizer assim, essa cultura organizacional é o Rico Burger. Para você entrar para trabalhar no Rico Burger, não é simplesmente você deixar o currículo, você tem que passar por um processo vamos dizer assim, quase que um monitoramento seu para saber se você tem a mesma vibe da equipe, porque senão não funciona. Eu acredito muito nisso, cara. Quem fala muito isso é o Júnior da Johnson. Se não tá alinhado com a cultura da empresa, vai dar problema. Sim. E aí a equipe da Madre foi construída isso ao longo dos anos, né? E você vê, por exemplo, hoje o Pedro, né, que faz as mídias lá, que filma o Melhor Carnes e tal, um profissional de excelência aí, ele trabalhou na Madre, né? O nosso videomaker? O Pedro... O Pedro do Oclinhos? Não. Não, ele não trabalhou, não. Ah, não, é porque eu vi ele tanto lá que eu achei... Ele só comeu muitas vezes. Ele tava lá direto comendo. Aí eu via ele postando, que tava na Madre, umas fotos lindas, cara. Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, cara, que foto bonita é essa? Não, é que eu trabalho com isso, não sei o quê. Aí, tipo, pô, velho, então vamos Eu sempre achei que ele trabalhava lá, porque toda vez que eu ia lá, ele tava lá. Entendeu? Então eu falei, velho... Não, ele era só um cliente fiel. Ele era só um cliente fiel, né? Aí teve Virou fornecedor. Teve o menino ruivo lá também, Lucas, né? Trabalhou muito tempo Trabalhou muito tempo lá. Então, assim, tiveram alguns funcionários icônicos da Madre, né? Ainda tem, A senhorinha lá que foi pro curso de defumação com você. Francisca tá lá. Dona Francisca. Então, a equipe sempre teve muito junto, né? Você já levou a sua equipe para São Paulo, já colocou todo mundo dentro de um carro, de uma van. Mais de 23 pessoas. Né? E levou a equipe para... Isso foi a primeira viagem da vida. Sim. Né? A pessoa não tinha ido nem em Anápolis aqui. É uma grande alegria isso, cara. Não falo para me engrandecer, mas falo, olha como que é legal quando a coisa tem propósito, cara. Você pode realizar também sonhos de outras pessoas.
Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu soube que algumas pessoas era a primeira viagem da vida e estavam indo em restaurante legal e tal. Nossa, isso é uma delícia, a gente se enche de alegria. Você saber que algumas pessoas nunca tiveram, vamos dizer assim, o privilégio até, né? Vou usar essa palavra, de poder sentar num restaurante e ser atendido. É isso, às vezes a gente tá acostumado com isso, mas isso é um luxo, cara. Entendeu? Não é todo mundo que vive isso, não. Entendeu? A pessoa fica até meio perdida ali, né? Ah, não, aqui é normal tocar telefone, já é o terceiro convidado que toca, então Tá assim, tudo aqui, bem, aqui né? tá Faz liberado, parte. né? A vida da gente é isso, Vou botar aqui até. né? A gente também tá nesse mundo virtual, né? Felizmente ou infelizmente. Mas voltando a essa questão da equipe, então assim, existem algumas coisas que aconteceram na Madre com vocês e com a equipe que isso reforçou muito os laços. Então, hoje, por mais que uma pessoa nova entre na equipe, né, ela já se... Entra numa cultura formada, né? Ela, no bom sentido da palavra, ela já se contamina, né, com todo aquele ambiente, com a pessoa que já está lá e já entrou, o outro já vai falando, não, aqui é assim, tudo. A gente foi desenhando aos poucos um jeito Madre de ser, né? Um jeito de trabalhar lá também, né? Um jeito de acolher o cliente também. Tem que ter, cara. Tem que, infelizmente, lá não é a oportunidade de você mostrar quem é você. Na oportunidade de você oferecer Madre para as pessoas. Então, tem um jeito Madre de trabalhar e aos poucos isso foi entrando na cultura, na mente de algumas pessoas e os mais velhos isso está bem enraizado já, né? E aí é isso. E isso traz um retorno, né? Quando você leva uma equipe para São Paulo e vive toda essa experiência, essa equipe, quando volta, ela trabalha, ela trabalha numa outra vibração, né? Claro, a pessoa... Uma coisa é o chefe só viajando e trazendo informações, que era o meu caso antes. E aí, quando a gente saiu com a equipe e foi a equipe ir junto, ver as referências, nossa, a galera, não precisa nem falar mais nada. Já sabe o que tem que fazer, né? E quer ser aquilo, né? Tudo que a gente sonhou junto, sonha junto, né? Sim. Entra junto do sonho. Então, E as pessoas têm orgulho de falar que trabalha num tal lugar, né? Isso foi uma coisa que eu sempre vi muito assim. Eu escolhi ser cozinheiro, então a gente que gosta mesmo da cozinha. É muito ruim quando a gente trabalha com uma pessoa que está ali pelo dinheiro, que está ali, que não se identifica com a empresa. Então, isso é muito gratificante, isso reflete no trabalho também, né? Isso é normal. Né? Então, um dia desse eu vi um meme muito engraçado, o cara falando, vocês ficam aí pedindo pra eu não tá feliz no trabalho, pede demissão e vai trabalhar com o que é feliz. E eu vou fazer o quê da minha vida? Eu tenho que trabalhar. E tem muita gente, para não entrar numa falsa história, assim, tem muita gente que na Madre que tá ali porque precisa de trabalhar. Sim. Né? E tá tudo certo, precisa de um emprego. Né? Mas graças a Deus tem muitas pessoas que estão ali porque precisam de trabalhar e, ao mesmo tempo, aquilo faz sentido na vida delas. Junto útil ao agradável, Essas pessoas, né? Elas, a gente vê assim, tava em São Paulo agora, o cara falou, cara, eu fui lá na Madre, você não tava lá, mas nem precisava. Seus funcionários a Dani, né? replicaram e falam com carinho e contam a história da empresa e fazem tudo que você faz, pode ficar tranquilo, eu comprovei isso lá, né? A Dani é uma joia que a gente tem lá, né? Pois é. Eu toda vez que eu preciso... várias joias, mas a Dani é uma joia uma delas, né? Então, ela, como está mais à frente dessa parte da gerência, até ela é a gerente geral da comunicação e tudo, de tratar com as demandas, igual quando a gente precisou combinar o podcast e tudo, ela fez ali uma intermediação. Então, você sente que a Dani, ela faz parte, né? Ela não é simplesmente uma funcionária, né? Você vê que ela realmente... Faz a Madre acontecer. Ela faz a Madre acontecer e você vê brilho nos olhos dela. A gente que faz o que gosta, quando a gente sabe, assim, quem é de verdade, conhece quem é de verdade, né? Então, quando a gente faz... Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com o que eu gosto, com o meu sonho, né? Que é o hambúrguer na veia. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma energia parecida, parece que a gente reconhece na hora, né?
É como se a gente encontrasse um brasileiro no meio da Turquia. Você olha pra cara do cara e fala, você é Tu trabalha brasileiro. com o que tu gosta, É, né? entendeu? Legal. Então, isso é muito bacana. E aí, com toda essa estrutura, né, ali de você conseguir já ter uma equipe consistente e tudo, aí você saiu pro mundo, né? E pra Em buscar... 2000 a gente trabalhou 2020, 2021, 2022 e até metade de 2023, então foram 3 anos e meio, engraçado, 3, idade de Cristo, 3 anos e meio sendo a Madre daquele começo. E aí eu senti a necessidade da Madre mudar, da gente refundar a empresa. Em 2023 a gente se refundou, a gente refundou no Dia da Madre, tanto é que hoje a gente comemora o aniversário de refundação sempre, que é o 5 de setembro. E aí pronto, aí eu fui viajar, e fui para Buenos Aires primeiramente para comer carne, depois fui para Nova York, Lima, e para aprender, senti que eu estava O México foi muito legal, né? Cidade do México, mas aí já foi depois, né, da Sim. refundação. Sim. Ah, não, depois da refundação aí teve coisa pra cara, teve muita viagem. Mas sempre eu tento fazer essa viagem onde eu trago conteúdo para meus clientes, trago novidade pro cardápio, me inspiro, né? As viagens são sempre uma montanha. Jesus, né, que a gente tem que imitar. Já virou sempre o ia pra uma Madreflix, montanha. né? Sempre ir para uma montanha para quê? Para fugir das pessoas? Não, para se encher, para depois transbordar. Então eu vou lá para Nova York para me encher, para me espiritualizar. Volto cheio e chego aqui e derramo, né? Aí eu vou lá para a Cidade do México, lá para Nossa Senhora de Guadalupe, para me encher, para chegar aqui e me derramar. Derramar receita, derramar na espiritualidade. Eu sinto hoje que a Madre... Eu preciso de viajar por uma questão profissional. Claro. Né? Eu preciso que a Madre continue sendo fresh, né? Continue tendo novidade, continue trazendo novidade, sendo vanguarda, né? Não necessariamente esperando né, que o Fi Fernandes vá lá em Nova York e traga uma coisa para o Brasil. Eu sinto que a Madre também é uma dessas que vai lá capinar o mato, buscar novidade e trazer para o nosso país. Até para ter um orgulho da nossa própria cidade, e até de Isso é muito Taguatinga legal. mesmo, né? Porque o gap sempre foi esse, né? A gente sempre, nossa referência foi São Paulo e São Paulo foi Nova York. Então, a é gente- sempre a tendência. No Então Brasil. acaba que com pessoas como você estreitaram essa ponte, né? Então, assim, muito bacana tudo que a gente aprende com a galera de São Paulo, entendeu? Sim. Foram eles que Até realmente hoje aprende. tudo, mas a gente tem a nossa identidade, a gente tem a nossa, né? Principalmente ali em Taguatinga, você vê, agora vai ter esse evento, não sei se você está Aniversário de sabendo, Taguatinga. que os Viva meninos- Taguá. Viva Taguá, entendeu? Muito legal esse evento que o pessoal do Rebu lá e do Malfeito tá Rusticano. fazendo, rusticano, entendeu? Então, essas coisas mostram que Brasília já não está mais naquele déficit, né? De esperar fulano ou ciclano de São Paulo ir para o exterior para buscar uma tendência, para aplicar ele em São Paulo, para depois começar a chegar na gente um negócio já meio que Tá mexido, acontecendo- né? Hoje está Assim, acontecendo meio ao mesmo tempo, assim. Isso é muito legal. Pois é. E com relação à qualidade de hambúrguer, cara, nossos hambúrgueres do Brasil, eu digo de maneira geral, estão de uma qualidade excepcional, assim. Tem gente que arrisca falar que São Paulo tá melhor do que Nova York de hambúrguer. Eu acho que, assim, generalizar todos de Nova York pede para São Paulo, não. Tem muitos em São Paulo excelentes e ruins, e meia boca, e igual Nova York tem coisas maravilhosas e coisas frustrantes, assim, que você fala, nossa, achei que era gostoso. Mas você acha que o Brasil, até pelo nosso estilo brasileiro, assim, de estar sempre mudando, porque, assim, uma coisa que eu sempre reparei na culinária brasileira é que a gente nunca pôde seguir à risca a receita original, assim, exatamente como é no país. O brasileiro né? pega a coisa e melhora, né? A gente gosta de falar porque... isso. O brasileiro, por uma questão cultural,
Nós somos, assim, um país que veio de uma colonização, isso está enraizado em nós. Nós temos que provar que nós somos bons, a gente tem que provar que a gente consegue, a gente tem que provar que a gente não é terceiro mundo, a gente tem que provar que a gente sabe. Então, quando você tem um desafio de querer provar, você faz algo muito gostoso. Aí o francês está cagando e andando, ele faz o croissant ali, que é bom pra caramba, mas ele não está querendo te provar. O americano não está querendo te provar, né? Ele só faz, né? Ele só faz. E a gente não, como a gente tem o negócio de provar que eu também sou bom, aí acaba que nessa aí a gente supera. Nessa aí a gente faz coisas excelentes. E aí aconteceu com o hambúrguer, né? Aí você vê, você entra na casa lá do Santi e fala assim, pô, pra mim esse é o melhor hambúrguer do mundo, né? E com tranquilidade. Por quê? Porque o cara pegou muita referência e fez melhor. É isso, e eu acho que nos Estados Unidos, por ser uma coisa de cultura, o hambúrguer lá, não é que eles pararam no tempo, mas a roda deles gira muito mais devagar, né? Porque, assim, já faz parte ali, ninguém tá ansioso por novidade no hambúrguer, né? É como se fosse, sei lá, a feijoada no Brasil, entendeu? Você vai falar, a melhor feijoada é da minha tia, ou a melhor feijoada é do restaurante tal, não sei o quê. Mas pra gente... Existe eu acho que existe até um estacionário, e num sentido positivo, assim. Cara, eles chegaram no perfeito, eles chegaram num quarteirão, sacou? Picles, cebola, queijo, carne, ketchup. Chegaram no auge que um hambúrguer pode chegar, de receita, e pronto. É igual o francês. Cara, a gente chegou nessa receita aqui. Nós não vamos sair daqui. O francês já chegou no ápice da culinária. Aí vem o brasileiro e recheia o croissant, né? A gente mexendo. Ele tá cavucando. E os caras não. Claro que tem um Shang da vida lá que pega e bota gravilax de salmão e pastrame no mesmo sanduíche e dá uma bocada. Isso aí é a veia brasileira, né? Tocando, mas no geral é assim, né? No geral, eles são conformados com a cultura dele, conformados nesse sentido, né? De manter uma tradição também, né? Tem esse lado da tradição. Né? O brasileiro, ele respeita pouca coisa de tradição, assim, gastronômica, né? A gente é bem disruptivo. A gente colocou, né, creme cheese no japonês, imagina o que a gente não fez com hambúrguer. Entendeu? Então, assim, é muito legal. E aí, você falou da refundação da Madre, né? Eu sou meio, né, entro, como diz minha sogra, entro pela perna do pinto, sai pela perna do pato, então, de vez em quando a gente bagunça os assuntos aqui. Mas você falou, só para pincelar esse negócio da refundação da Madre, eu lembro que você fez o evento, veio o Tadeu, veio um monte de gente, a gente fez aquele evento lindo lá dentro. E aí a Madre parou de ser, vamos dizer assim, vendida como hamburgueria, que era o que era, e passou a ser um restaurante, né? Então, o café da manhã ainda tinha. A gente entrou com novos pratos, entrou com steak tartar, entrou com steaks, entrou com uma carta de drink, entrou com nova sobremesa. Então, nós aquele pegamos grandão, né? referências francesas, né? pegamos referências portenhas, pegamos referências nova-iorquinas, e aí a gente, e não só no cardápio, mas no estilo, na forma de servir, né? No copo de água, numa mesa com pano, forrada. Então a gente quis, porque a gente entendeu que isso fazia parte do que a gente mais queria, que era a hospitalidade. Como não colocar um pano na mesa? Pô, mas vai dar trabalho, a gente vai ter que comprar muito pano de mesa, vai ter que comprar a máquina de lavar, uma máquina de secar, vai ter que lavar um funcionário para lavar isso. Cara, tá disposto a isso? Não vamos ter guardanapo descartável, vamos ter o guardanapo de pano, não sei o que. Isso aí vai dar... Mas é hospitalidade. É o acolhimento. A pessoa vai se sentir melhor dessa forma. Pô, mas aí a gente vai deixar de vender água. Cara, na boa... Vamos ganhar só no hambúrguer, vamos servir um copo de água. E se a pessoa quiser uma água melhor ainda do que essa tá servindo aqui, tem no cardápio, água, aí né? compra, não tem problema. Mas você vai sentar esbaforido, cansado da rua, você vai sentar na mesa, vai receber um copinho de água. Então, tudo, essa hospitalidade, a gente aprendeu viajando. E aí a refundação foi isso. A refundação, no dia da refundação, teve uma missa. E eu acabei de comungar, e só ficava uma frase na minha cabeça, do nada, cara. Essa casa, antes de ser um restaurante, é sobre acolhimento. E a gente botou essa frase na última página do nosso cardápio. Restaurante é segundo lugar, primeiro acolhimento. E tudo que a gente estudou, toda a viagem, foi isso, acolhimento. E aí, pronto, mesmo assim a gente ficou conhecido na cidade como hambúrguer. O que paga as nossas contas é hambúrguer, mas
a gente refundou para a gente poder ser criativo. Hoje a gente pode oferecer um sanduíche de pastrame. Hoje a gente pode, um dia, igual já teve, fazer um pão pita, fazer uma pizza, porque a Madre nos deu essa abertura. Quando a gente abriu o leque, então a gente pode fazer várias coisas que antigamente era só hamburgueria, né? E aí a Madre começou a ser vista mesmo como um restaurante. Eu lembro que os pratos começaram no sábado, né? Só sábado. E depois, como está sendo com café da manhã, né? E aí depois virou realmente um restaurante. Mas nunca perdeu a essência, assim. Para quem é mais próximo, acompanha ali, a gente sabe, né? Tanto que se aumentou a gramatura do hambúrguer, né? Hoje os hambúrgueres são de 200 gramas, 200 gramas. Também foi uma coisa que um salto que a gente quis dar. Acreditamos que, sei lá, a gente gosta de carne, então era uma honestidade nossa também. A gente queria que o cliente nosso comesse aquele hamburgão da nossa maior referência, que era aquele aquele underdog daquela época, né? Enfim, colocamos a carne de 200 gramas, coisa que muitos restaurantes e hamburguerias nem acreditam, gostam de uma carne um pouquinho menor, mas as crenças nossas. E é tudo faz parte de tudo que foi se conectando, né? Nada ali foi do nada e nada ali foi realmente pelo hype, pela moda, entendeu? Agora, a tendência agora é falar de tendência, né? O Tadeu esteve aqui e a gente conversou um pouco sobre isso. Tendência a falar Então, de tendência. Com essa história de chat GPT, inteligência artificial, o pessoal ainda está meio que aprendendo, a gente está tendo que tomar cuidado com o que a gente escuta por aí, né? Nos especialistas, vamos dizer assim. E eu acho que a Madre nunca precisou disso, né? A Madre sempre foi muito genuína e muito verdadeira com essa parte de construção de marca, de acolhimento, de tudo, né? E é muito legal essa parte da hospitalidade quando você fala dela. E aí, a gente falando de equipe ali e tudo, você tem vários tipos vamos dizer assim, vários tipos de cliente, né? Você tem desde, igual você falou, tem cliente que quer ser cliente mesmo, Só tá com fome. Só tá com fome e tudo. Eu lembro uma vez, né, o nosso saudoso Paulioler, ele foi um chefe de cozinha, ele foi criado, ele foi açougueiro com menos de 15 anos e passou por N tipos de cozinha. E quando ele se tornou chefe de cozinha, ele foi, por um tempo, aquele chefe que gritava, agressivo, aquele estilão antigamente que hoje em dia já não cabe mais. Que eu não acredito. E aí, em um certo momento da vida dele, ele amadureceu um pouco e ele mesmo assumiu que aquilo não era um modo operandi que devia rodar na cozinha, né? A gente sabe dos problemas dos cozinheiros de saúde mental, de tudo. E aí eu lembro que numa live ele estava falando sobre isso e ele falou assim, imagina um cara que acabou de ser demitido do emprego. Aí o cara sai do escritório ali em São Paulo, aquele pá de gente e tudo, aí liga para a esposa para dar a notícia. A esposa acaba com ele, né? E tudo, não sei o quê. Você foi demitido, você também não serve mais. E tudo, e ele tá ali, aí Acabou ele pisa numa poça de lama, o cachorro faz xixi na canela dele. Eu sei que na hora que ele tava no ápice da merda. Da merda ali, ele falou, quer saber, velho? Eu vou sentar para comer um hambúrguer. Eu vou cuidar de mim. Eu vou sentar para comer um hambúrguer para eu pensar o que eu vou fazer da minha vida e tudo, não sei o quê. Aí o cara senta no restaurante e ele fala assim, me dá um hambúrguer bem passado, por favor. Aí o cozinheiro acha que tem o direito de dizer para ele que o hambúrguer não pode ser bem passado, né? E isso porque eu tô falando isso porque eu já fiz muita piada com o bem passado. Eu acho que inclusive bem passado devia ser mais caro, né? Porque ele gasta mais gás, atola a operação, entendeu? Enfim, não tem benefício nenhum, brincadeiras à parte. Mas imagina essa situação, entendeu? O cara já tá com tudo ali, até do restaurante. entendeu? E aí o cara tá pagando para comer ali, para se regenerar um pouco. E ele vai buscar um refrigério ali no hambúrguer e o cara fala que não serve um hambúrguer, né? Isso era muito do Santi, né? Ele quer fomos comer... que levantou essa bandeira, entendeu? Né? Então, isso eu aprendi muito com o Paulo Yoller, né, nesse sentido. Mas de alguma forma o Santi né? Prestou um serviço também porque, assim, as pessoas muitas vezes elas não sabem
comer, né? E ele prestou um serviço do jeito dele, né? Mandando pra merda, todo aquele... E era um mas personagem, né? prestou um Muita serviço gente de não percebia. ensinar, né? De ensinar, fala assim, cara, no final das contas ele tava querendo dizer, assim é melhor, pô. Assim é o jeito certo de se comer. Sim. Tá comendo errado. Mas no Brasil não tem jeito, cara. A gente, para ficar nesse assunto só nesse assunto do ponto, cara, eu fui no Rio de Janeiro, lá no clã BBQ, e aprendi muito com os caras em fazer carne bem passada. E aí, cara, o bem passado dos caras não fica seco, né? Eles passam salmoura, joga água no hambúrguer bem passado e ele fica suculento, apesar de estar bem passado. Não tem mais aquela cor que assusta aquela pessoa que tem preconceito, né? Eu achei muito legal isso, adotei na Madre, então nossos hambúrgueres, quando são bem passados, a gente leva ali Sobe até... pra Zona Fria ali. Vai, Só que aí a gente hidrata o hambúrguer para que ele não fique seco, para que ainda fique uma experiência suculenta, apesar de ser bem passado. o bem passado, bem feito, ele é isso, né? É difícil fazer um bem passado. É o mais difícil de se fazer. Pra você não estragar, não virar Você tem que manter ali, né, sobre uma temperatura branda, para ele ir chegar aos 70 graus com o menos de líquido possível, né, saindo ali. Então ele é um hambúrguer que você tem que dar muito mais atenção para ele. Né? Por isso que eu brinco que às vezes tem que ser mais caro, né? Quando o cara pede bem passado, porque ele dá um trabalhinho a mais. Mas, por outro lado, ele é quase que um desafio, né? Ali, assim, ele é quase que um cuidado especial. É como se você tivesse um bocado de filho ali e aí aquele precisasse de um... Aquele é mais branquinho, então aquele não pode tomar tanto sol. Então os outros você deixa correr na praia... Mas aquele lá ali... a gente já tem, os parrilheiros já tem um esquema assim que, tipo, bem passado, faz aqui no canto. Se alguém, por acaso, tiver que dar uma saída rapidinha, já sabe que aqueles que estão naquele canto ali são bem passados. Então, criaram uma lógica para não se perder no restaurante, porque acaba que tem uma proporção até grande de bem passado, né? Tem. A maioria hoje ainda, o bem passado ainda... Por mais que tenha tido essa cultura aí de explicar o que é a mioglobina, o que é o ponto e tudo. Uma vez, uma situação engraçada, eu fui... A gente sempre fica defendendo, né, o hambúrguer do ponto certo e tudo. E aí eu lembro que uma vez eu fui explicar para uma pessoa, eu lembro só que era uma mulher. E aí eu expliquei e ela me escutou assim, sem questionar nada. Ela me escutou pausadamente tudo que eu falei. Aí no final, na hora que eu falei, então aquele sangue, aquilo que vocês chamam de sangue, aquilo é um conjunto de fluidos, né, que a gente chama de mioglobina e tudo. Ainda fui um pouco técnico assim para tentar ser o mais embasado possível. Ela falou assim: então eu não gosto de mioglobina não. Então, assim, isso me quebrou, sabe? Sangue, porque então, assim, tá bom, tipo, o que for, eu não gosto. Entendeu? Eu gostei, mas não quero agora, né? Então, assim... A gente já converteu muita gente ao ponto... né? Foi a questão do picles, lembra? Do picles foi muito isso. Muita gente torcia o nariz pro picles e vocês começaram a fazer o picles A gente ficou nessas brincadeiras aí com bem passado, mal passado. Muitas pessoas falam, então traz aí do jeito que vocês acham que é o melhor. E a pessoa, nossa, bem melhor, sei o quê. As pessoas têm que se deixarem, né, às vezes, experimentar dentro do seu limite, né? E que é igual que a gente estava falando. E aí, com toda essa equipe, com tudo isso, tem algum ritual que você faz com os funcionários? Tem alguma coisa ali que é diferente, né, dos outros lugares, com a equipe para manter essa atmosfera lá na Madre? A gente faz várias coisas, a gente reza todo dia, não força ninguém, né? Mas quem quiser, nós vamos ali, dar as mãos ali no começo do expediente, ali no cantinho. De tempos em tempos eu dou uma mini palestra para a equipe. Nós temos no dia do aniversariante do mês, que normalmente é na segunda, o dia que a loja está fechada, mas a gente trabalha só de manhã para fazer limpeza, né? Aí é um dia que uma vez por mês tem uma missa. Então a gente tenta... Outro dia eu passei lá, tava rolando uns brigadeiros mesmo. Manter a espiritualidade da loja, né? Com o corpo interno da equipe, não ser uma coisa só voltada para o cliente, mas para o ambiente interno.
mas sem invadir, igualmente acontece com os clientes, acontece também com a equipe. Tem gente que, não quero participar da missa, e tá tudo bem. Não quero participar da oração, tá tudo bem, a gente vai estar rezando aqui. Teve algum cliente que você... Porque eu lembro que assim, hoje, né, você tem essa equipe que faz esse papel para você, mas você sempre, toda vez que alguém, primeira vez que ia na Madre, você entrava, acompanhava, levava na mesa, contava a história, e isso virou até uma parte do rolê, né? A galera queria ir quando você estava lá, porque você contava detalhadamente o que significava cada pedaço quebrado, cada coisa ali, tudo. Teve algum cliente em especial, assim, que te emocionou, que geralmente é você que emociona os clientes, né? Mas teve algum que realmente te pegou de calça curta ali e te emocionou? Assim, houveram vários clientes que... Nossa, parece que contar a história do restaurante mexeu com a vida deles. Então, tem uma cliente que eu nunca mais me esqueço, que ela falou, nossa, isso aqui só me lembra da minha avó, tem que trazer minha avó aqui, e ela chorava. Também me chamou muita atenção quando o Lierção, né, o pai do Lierson foi lá, eu contei a história para ele prorrompeu um choro muito grande, aí depois eu tive que ir lá fora consolar ele, ficou lá do lado de fora, não acreditava. Também teve clientes que eu contei a história da loja e aí ele falou, não posso ficar nesse restaurante. E aí ele foi embora. Falou, que interessante. Tal, pediu só para ir embora e não comeu nem nada e ficou lá, e foi embora. Acontece essas coisas assim. Você acha que um dia vai sair um livro da Madre Teresa Tá Deli? saindo dos 5 primeiros anos. Na verdade, o livro já está escrito. Só falta diagramar para impressão. Mas o Word já está, assim, 95% pronto. Olha aí esse spoiler aí, ó. Eu nem sabia, isso aí me veio na cabeça agora. Porque eu lembro... muito emocionante, cara, que quando eu pego para dar uma revisada, eu me emociono, cara. Quando amor, vamos ler essa página aqui para ver, chamo minha esposa para ver se eu tô contando bem essa história aqui, ou eu floreei demais, ou tá verdade. Aí começa a contar, ler e começa a chorar, velho, coisa mais engraçada. Eu lembro de várias histórias, né? Porque naquela época, quando tava muito... Assim, o hambúrguer tava muito em alta, né? Não só a Madre, mas várias hamburguerias estavam. A gente estava num hype, o pessoal abrindo lojas diferentes, com identidade, e São Paulo maior ainda, né? Então, assim, eu lembro que cada vez que a gente ia lá, você tinha uma história diferente para contar, né? Eu lembro que tinha de um ex-presidiário que fez uma caveirinha, né? Então, Nossa, a última foi o morador de rua, né? Que entregou a imagem da Madre lá para nós. Essa eu não fiquei sabendo, cara chegou com a imagem da Madre linda, a imagem mais perfeita que a gente tem, cara. Uhum. Que não é de gesso, não é de madeira, ela é de durepox e pano. Sim. Então a roupa é de pano. A roupa é de pano. E o corpo é de durepox. E aí o cara falou, cara, eu tinha que entregar para você, essa imagem estava comigo há muito tempo, sei o que, mas... Aí eu falei, mas por quê, sei o que? Ele falou, cara, então, eu sempre vim aqui e... assim, pedindo comida, e vocês sempre me acolhiam como se eu fosse um cliente, assim, eu podia sentar, eu podia comer o meu hambúrguer e vocês me tratavam como gente. E eu admiro muito isso, assim, teceu elogios para nós, sabe? Eu fosse assim, uma pessoa que era lúcida na hora de conversar. Sim. Por mais que estava em uma situação de rua... mas quantas vezes, né, a pessoa deve ter falado, espera ali do outro lado da rua, ele falou, né? Não, ele falou isso, ó, eu me senti gente no seu restaurante. E o que aconteceu? Eu não sou católico. Mas eu fui atropelado, eu amassei o carro com a minha cabeça, eu tive traumatismo craniano, eu fiquei vários dias na UTI. E eu tenho certeza absoluta que quem me tirou da UTI foi Nossa Senhora. E eu não sou católico, ele falou. No meu coma eu via muito Nossa Senhora. E quando eu saí, eu não tenho lugar para dormir. Quando eu saí do hospital, eu precisava, por causa da minha cabeça, deitar em um lugar reclinado. E aí eu fiquei aqui na Redondeza e lá na Madre tem uma rampinha. E eu dormi aqui na rampinha de vocês. E educadamente, a sua funcionária, quando ia abrir a loja, já vinha com um café e um bolo e pedia para eu sair, para ela poder abrir a loja, né? Então eu me sentia muito amado,
me sinto amado por vocês, eu vim aqui para te dar um abraço, aí a gente se abraçou, aí ele entregou a imagem, aí, velho, aí eu fiquei louco, né? Aí eu fiquei louco, falei, cara, que história é essa, velho? O morador de rua vem trazer a imagem, fala que sou eu com Nossa Senhora. Não, isso aí foi para quebrar minhas pernas. E tem sempre uma história muito... Não só de gente simples, né? Mas de gente, às vezes, de dinheiro, que vem, assim, para conversar. O hambúrguer é só um pretexto. Fala que está indo num restaurante, falando para comer. E aí, na verdade, tudo que ela queria era só ir lá para desabafar, contar um pouquinho da história dela. E a missão foi cumprida. Conversou, chorou. Então, a gente fica feliz porque não é mentira. Porque, de fato, a Madre tem esse viés espiritual, né? Um lugar meio espiritual, psicológico. E aquela história que a gente fala, alimentar corpo e alma. E aí, assim, a gente, né, eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com o Daniel, a gente já tá um pouquinho estourando o tempo. Tem assunto. Né, tem assunto que só, mas eu peguei aqui no roteiro aqui uma que eu achei muito interessante, ó, se a Madre estivesse viva e entrasse na sua hamburgueria, o que você gostaria que ela sentisse antes de provar o lanche? Eu gostaria que ela sentisse que a gente não usou o nome dela comercialmente, né? Comercialmente, de brincadeira. Que ela tivesse certeza que a gente só quis dar continuidade no trabalho dela. Eu conheci a história da Madre. Você esteve na Índia agora, né? Ela esteve muito com os pobres, mas depois que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, ela esteve muito com ricos, mas ricos miseráveis, ricos pobres, que a única coisa que ele tinha era dinheiro, né? Então, hoje, no nosso apostolado lá na Madre, é com pessoas que têm dinheiro, né? Algumas delas, a única coisa que tem é dinheiro, né? Então, a gente dá continuidade a esse apostolado das pessoas se sentirem amadas, né? Então, a gente tenta dar continuidade disso na Madre. A gente nunca vai ser a Madre, a gente nunca vai chegar no nível dela, né? No nível de despojamento dela, mas existe um pouquinho de nós, essa vontade de dar continuidade, que ela sentisse isso, porque a própria Madre Teresa de Calcutá não gostava de vincular a imagem dela a comércio nenhum, né? Ela até pedia, olha, eu não gosto disso, não quero que ganhem dinheiro com o meu nome, sacou? E a gente tenta honrar isso para não parecer que a gente está só fazendo uma jogada de marketing, né? Eu acho que a Madre, se ela entrasse lá, eu acho que ela ia falar assim, pode continuar. Você tá liberado, né? Você tá liberado, porque eu não gosto muito disso, não. Ela era uma pessoa que falaria isso, com certeza. E assim, falando agora na Madre, né, já puxando pro finalzinho, eu acho que teve várias viagens, igual você falou, Nova York, Cidade do México e tudo. Agora, essa viagem para a Índia foi especial, né? Eu queria que a gente terminasse assim essa última parte do podcast, você compartilhando com a gente. Enfim, queria te deixar livre para você falar assim de quão foi importante viajar para a cidade da onde veio a Madre. Muita gente não sabia que ela era da Índia, entendeu? Acho que muita gente que te seguia e tudo não imaginava, inclusive, que quando se fala Madre Teresa de Calcutá, é porque Calcutá é uma cidade da Índia, né? E você conheceu lá o convento que a Madre teve, com aquelas mesmas vestimentas, com aquela... E assim, né? Teve na Inglaterra, né? E trouxe a graminha lá e as pedrinhas do Chesterton, né? Isso aí é muito legal também, mas eu queria que você falasse em especial da Índia. Essa última viagem foi uma viagem de gratidão pelos 5 anos. Eu queria que fosse algo memorável e grande e difícil de acontecer. Então, eu fui até a Índia, como você falou, dei um pit stop em Londres, fui lá no túmulo do Chesterton, depois dei um pit stop em Roma, Nápoles, para fazer algum passeio espiritual e gastronômico. E finalmente cheguei na Índia, onde até hoje, né, está ali os restos mortais, o túmulo da Madre, que é no meio do convento. Foi algo muito forte, e a coisa que mais me marcou, obviamente, foi a pobreza. Os pobres são numa quantidade assim que aqui no Brasil a gente não vê, né? Assim, a gente vê a pobreza no Brasil, mas
por metro quadrado lá é muito maior. Então escandaliza muito, a sujeira da rua escandaliza muito, a muvuca escandaliza muito. Então eu vi o que ela viu, né? Poxa, menininhos de menos de 5 anos, pelado na rua, pedindo no sinal, com a sujeira toda, assim, até nas partes íntimas, assim, todo sujinho, sabe? O rosto sujo, aquela coisa. Muitos doentes deitados assim, ó, dormindo no meio da rua, não era nem Mas é a questão das drogado. castas, né? Sim, essa parte. Mas, assim, tirando a parte das castas, que, digamos assim, a parte até bonita, digamos que é por uma questão espiritual, que a Cultural, pessoa né? está na Talvez. pobreza, mas existe a pobreza mesmo, a miséria mesmo, né? E isso me chocou muito. Isso foi motivo de choro, foi motivo de chegar no hotel e... É muito discrepante com o hotel, né? Igual você falou, Eu assim, tava no lembra hotel da onde 5 eu tava estrelas. e agora dá uma olhada nesse hotel. Lá, claro, porque eu tive que me preservar. Eu não ia dormir num cortiço no meio de uma favela da Índia, né? Eu também tenho uma família, eu precisava me preservar e pronto. Aí lá era barato para nós, pro nosso real, é preço de hotel de São Paulo. Fiquei lá no hotel 5 estrelas lá e entrava no hotel e chorava. Né? Porque você tira $10 da sua carteira, você dá para uma pessoa para matar a sua fome, a fome da sua família, mas você vê a nossa impotência diante da pobreza, né? Foi muito, 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 muito impactante, né? Eu fui numa missa lá, tipo assim, cara, pra você ver, né? Isso aí a gente não bota nos stories. Pô, passava rato dentro da igreja, né? E entrou um morador de rua lá, uma moradora de rua tão pobre, Asta John, nem esqueço o nome dela. E aí parece que os ratos entrou junto com ela, uma menina muito suja. Tive a oportunidade de dar um oi, de dar um abraço, de falar, você vai ficar aqui muito tempo? Vou ali no hotel pegar um negócio para você. Aí trouxe um shampoozinho, uma coisa, né? Um perfume, uma roupa, um pedaço de comida. Mas me marcou muito a pobreza, né? Mas o que me consola, né? Porque algumas pessoas podem falar, injusto esse mundo, não sei o quê. É tudo isso mesmo. O mundo é assim, é fruto do pecado, fruto da injustiça humana, do egoísmo humano. Mas o que me consola é que nosso Senhor chamou eles de bem-aventurados. Né? Bem-aventurados os pobres que verão o reino do céu. Estão passando aqui por uns 30, 40 anos de vida, de muito sofrimento, mas a minha grande esperança é que eles vão estar no céu num lugar assim muito especial, Sim. sabe? E aí isso consola. Você serve eles, você ama eles, você dá um sorriso para eles mais do que o dinheiro, né? E aí eles vão estar lá no céu. Foi muito chocante, mas foi muito lindo ver o trabalho das irmãs, que é verdadeiro, né? Que tá ali, cara. Quando eu cheguei, estava tendo uma dinâmica com senhoras deficientes. Então, assim, eram umas 50 senhoras indianas, vestidas de hindu, porque o mais bonito da Madre e das Mãos da Caridade, que elas não estão ali na Índia para servir a comunidade católica. Elas cuidam só de muçulmano e hindu, né? Não é quem compactua da fé. Estão servindo aos outros, não interessa quem você é. Por isso foi a razão dela ter ganhado o Nobel da Paz, né? E aí ali aquelas senhoras hindus deficientes, parecendo umas criancinhas, senhora de 70, 50 anos, as irmãs davam balinha, elas ficavam todas felizes, né? E aí eu vi a verdade, né? Aí outro dia foram as crianças, cuida das criancinhas abandonadas da cidade. Então, projeto pesado, que a Madre cuida daqueles que ninguém quer cuidar, dos pobres entre os pobres. Foi lindo. Aí eu me ajoelhei ali diante do corpo da Madre, fiz minhas orações, rezei por todos nós, cara. Rezei pela comida da Madre, pelos clientes da Madre, pelos funcionários, pelo lugar, pelo futuro, pelo passado, pela minha família, enfim. O que você espera da Madre nos próximos anos, depois dessa vivência? Você acha que foi um marco diferente das outras viagens, assim, que alguma coisa realmente vai mudar para a Madre nos próximos anos? Em função dessa viagem. Eu espero que a Madre seja mais evangelizadora, cada vez mais. Sim. Que a Madre seja uma empresa que foque no principal, que é o amor, e a comida fique em segundo plano. Não que a gente vai deixar a comida de lado, mas que a comida tenha um lugar... Seja o veículo, né? Isso mesmo, usou a palavra certa. Seja o veículo para levar uma mensagem boa. Em algum momento eu fui reticente, em algum momento eu fui lerdo, em algum momento eu não pesei tanto a mão nisso. Eu acredito que o futuro da Madre é
evangelização. Legal. Daniel, eu queria te agradecer demais, né? Eu sei que tem muito pano para manga ainda, né? Se Deus permitir, Deixar para os próximos. a gente vai fazer alguns outros, né? Alguns outros podcasts com você aqui, tá? Obrigado. E queria, né? Enfim, né? Te deixar. Pô, nem te dei o presente aqui, né? que eu trouxe, a conversa estava tão boa. Trouxe o cardamomo, que é das tantas, das milhares de especiarias, é uma que a gente usa na mata, diretamente da Índia. Isso aqui, ó, isso aqui, vocês não têm noção, o frescor é igual o açafrão de verdade, isso né? aí tem um poder muito grande. Você coloca um grãozinho desse aí, num arroz ou num doce, e vai ficar especial. Também trouxe aqui a maçã. A Big Apple de Nova York. E do Vaticano. Eu trouxe um pingentezinho para você colocar, que é o Espírito Santo, né? Desejando aí que você sempre Olha que coisa mais linda, gente. Inspirada aí. É isso, ó. Tá? Então, assim, agradeço demais. Você, como meu amigo pessoal, você sabe o tanto que é de coração e o tanto que é gratificante estar aqui, né? Tamo junto, Jota. O Hambúrguer na Veia passou por altos e baixos Torço muito por você. E muitas vezes, né, o Daniel foi mais do que meu colega profissional, foi realmente meu amigo. Então, o episódio de hoje realmente tem um gostinho especial aqui. E eu estou feliz por esse recomeço, né, e te convido a recomeçar quantas vezes for necessária. É isso. Meu irmão, muito obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Muito obrigado de verdade. Fica com Deus. Gente, então é isso. Esse foi mais um Rolê e Receita. Hoje com o Daniel, do Madre Teresa Deli, contando um pouquinho, né, da experiência dele, de tudo que acontece no Madre. E eu queria deixar, né, o microfone aberto para você falar as redes sociais, todos os arrobas aí, quem quiser ir na Madre, onde é que fica, né, e tudo que você quiser mais falar aí de final. Por enquanto nós temos 2 arrobas, que seria o da... Aliás, tem alguns, mas a Madre Teresa Deli é o nosso arroba no Instagram, nossa principal rede social. O meu pessoal, que é um pai de família, que eu posto ali a vida com a família, para quem tem interesse de ver isso. E é isso. E é isso, e o Bonezinho para Trás... Bonezinho para Trás é o projeto de pizza que está aí, né? Devagarzinho. Bonezinho para Trás é o projeto. Agora, se for abrir a empresa, eu não sei como é que vai ser o nome. É isso, gente. Muito obrigado. Espero vocês em um próximo episódio. Esse foi o Rolê Receita. Não deixe de se inscrever no canal da Produtora Cumaru, tá? Entra lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder esse e outros episódios maravilhosos aqui com pessoas maravilhosas como o Daniel e como todos os outros que tiveram aqui. Obrigado pela audiência, meus amigos.